Boa noite a vocês que estão aqui presentes, aos internautas que vão assistir essa palestra pelos canais da casa. Nosso bom dia, boa tarde, nosso boa noite, vai depender do horário que cada um vai assistir. E o nosso muito obrigado, que Jesus Cristo nos envolva na sua paz, no seu amor, nos permitindo falar do Evangelho dele, através da doutrina espírita, mas sem se vai descer. Que Jesus visite a casa de cada um de vocês que vão assistir essa palestra, para que conforte o coraçãozinho de cada um de vocês. Nosso muito obrigado. Hoje nós vamos falar do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item que a gente vai focar nesse capítulo é o item 6 e 7, a necessidade da caridade segundo São Paulo. É interessante que esse capítulo está no meio do Evangelho. A doutrina espírita, através da codificação de Kardec, trabalha tanto a caridade, dá tanta ênfase, tanta importância, porque é importante, que tem um capítulo só sobre esse tema falando. Aí vem o apóstolo Paulo falando numa carta, que ele manda aos Coríntios, dizendo, se eu falar a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu conhecer todos os mistérios, se eu tiver fé ao ponto de transportar a montanha, se eu der tudo que tem aos pobres, se eu fizer tudo isso, mas se não tiver caridade, não tem sentido nenhum. Depois ele termina dizendo o seguinte, para o final fica a fé, a esperança e a caridade. A mais importante das três é a caridade. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Mas ele fala da fé. Por que ele fala da fé? Porque a fé, ela nos impulsiona. Porque sem fé, eu não tenho sentido a minha vida. Que sentido teria a vida da gente sem a fé? Então, é essa fé que faz eu ter a confiança que vale a pena eu vir falar de Jesus Cristo. Que vale a pena eu encontro de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é que nos conduzirão todos nós a Deus. Então, olha a importância da fé. É essa fé que faz vocês que estão aqui presentes, vocês que estão assistindo pela internet, ficar 30 minutos assistindo a palestra, para ver qual o aprendizado que eu vou tirar dessa palestra do Paulo, porque eu também me preocupo e me empenho de estudar ao máximo para pôr em prática tudo que eu aprendi nessa palestra que eu estou fazendo. Aí o apóstolo Paulo fala dessa importância da fé, porque é essa fé que permite a gente abrir o Evangelho de Jesus Cristo e ver que tem conceitos morais e ensinamento que nos conduzirão à felicidade. E ele vai mais ainda dizendo, além da fé tem a esperança. Essa esperança de um dia melhor, por mais que nós estamos passando por aflições decorrência de uma pandemia, o apóstolo Paulo vem a falar para a gente, tem esperança, essa esperança é Jesus Cristo, Ele está no comando. Há pouco estávamos falando, aquele que perdeu o seu ente querido, o nosso sentimento, o nosso respeito, o nosso carinho. E a gente pede para você, com respeito e com humildade, acredite no nosso Mestre Jesus Cristo, que Ele vai amparar esse irmãozinho, esse ente querido teu, pode ter certeza. É isso? Então, essa esperança de dias melhores, o apóstolo Paulo fala, tenha essa esperança contigo, que ela é importante. Aí ele fala, para fechar essa carta, ele fala desses três, fechando dizendo da caridade. A caridade é a maior de todas elas. Olha que interessante. E para o apóstolo Paulo falar desse jeito, é porque ele sabia o que estava falando. Ele sabia. Porque o doutor Saulo de Tarso era um doutor, era um mestre, era uma fera em conhecimento. Então ele tinha conhecimento, certeza do que ele estava falando, que a caridade é a maior das três. E aí, à luz da doutrina espírita, a gente vê que tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo falou. Eu ficava pensando antes, assim, por que a caridade?
Será? Porque ainda tinha uma visão da caridade só da esmola. Aí, à luz da doutrina espírita, a gente vê que a caridade é muito, muito mais do que isso. Olha que figura fantástica esse moço, esse homem que deu a vida pelo Evangelho do Cristo, quando abraçou o Cristo. Ele falou que a caridade tudo sofre, mas sofre sem briga. Luta, mas sem briga, sem arma. Ele diz que a caridade tudo crê. Tudo crê. Tudo espera, espera confiante, sem cruzar os braços. Essa esperança não na inércia, a esperança mais na luta. Tudo suporta. Olha só, a visão que o apóstolo Paulo tinha da caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vem dizer para a gente assim, olha, tenha a caridade como lema da sua vida, porque ela é fantástica. E aí a gente vai ver agora na sequência a visão que o Espiritismo nos dá sobre o tema que o apóstolo Paulo trouxe para a gente, que é a caridade. E diz ainda, a caridade jamais há de acabar. Quando a caridade está voltada para a benevolência, ela tem tudo a ver, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, muitos irmãos dizem assim, que o apóstolo Paulo estava falando da fé, da esperança e do amor. Eu cheguei a pensar, será que bate? Olha as dúvidas. Depois eu fiquei pensando também, mas o apóstolo Paulo ele não podia se confundir, porque era um doutor, era um sábio, ele sabia diferenciar a caridade e o amor. Só que aí quando a gente acha que a caridade é só dar uma esmola, a gente vai ver que essa caridade ela não pode ser maior que a esperança, que a fé, que ela é muito pouca. E a gente vai ver à luz da doutrina espírita, à luz da questão do 886, que ela vai além disso. Então, provavelmente, Paulo não estava falando do amor. Tudo indica que realmente estava falando da caridade, porque a caridade, fora da caridade não há salvação, aí entra na visão espírita, dizendo o seguinte, a visão espírita de salvação é a transformação do indivíduo em homem de bem. Olha só que interessante. O Espiritismo diz para a gente, ó, a visão espírita de salvação é transformar o homem em um homem de bem. Aí você fala assim, Paulo, mas o que vem a ser o homem de bem? Eu vou falar para vocês o seguinte, se eu for ler todos os itens das características de um homem de bem, Denise, a palestra vai ficar mais de 1h30. E como a gente sabe que tem um tempo determinado, eu vou respeitar isso aí, eu vou ler só o primeiro tópico e o último tópico. E vou deixar 19 sem ler. Já que a visão espírita de salvação é transformar o homem em um homem de bem. Olha o que diz, para vocês terem uma ideia. Olha o que Kardec diz. Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou a lei, se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Aí, para finalizar, eu vou pular 11 e parágrafo, porque 11 não, 19. E para finalizar, Kardec diz assim, essas não são todas as qualidades que destinam o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la está no caminho de conduzir todas as outras. Olha só a visão espírita sobre a caridade. Porque fora da caridade não há salvação, e salvação é transformar o homem em homem de bem. E os caracteres de um homem de bem, se a gente ler aqui, a gente fica encantado. É coisa fantástica. Inclusive eu convido a vocês que vão assistir a minha palestra, para ir no capítulo 17. O tema de hoje é no capítulo 15, mas eu peço a vocês que vão no capítulo 17, cujo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito, no item 3, e dá uma passada sobre as características de um homem de bem. Salvar-se não é ir para um lugar especial.
é para mudar sua própria natureza, transformando um ser melhor. Olha que interessante. Fora da caridade na salvação. Não é ir para um lugar especial, é transformar o ser num ser melhor. Capaz de fazer uma reforma íntima sem martírio, sem lamentação, tendo consciência dessa transformação, salvando-se do mal que pode cair. Olha que interessante. A caridade é um tipo particular de virtude. Para o Espiritismo é a virtude mais importante. Olha só. Para o Espiritismo, a caridade é uma das virtudes mais importantes. Sabe por quê? Porque a caridade é a síntese de todas as virtudes que é necessária ao progresso moral do espírito. Porém, só há virtude na caridade da gente, quando nós fazemos, se for desinteressadamente. Se não houver desinteresse, essa minha caridade, ela não se tornou uma virtude. Olha só desmembrada da visão espírita sobre a caridade. Eu posso fazer o bem, mas esse bem eu tenho que querer fazer. Porque só há virtude nessa minha caridade, né, quando há desinteresse. Todos os ensinamentos do Cristo se resumem na caridade e na humildade. Todos. Isso é o Kardec falando para a gente. Esse apanhado que eu estou falando aqui, que a doutrina vem nos esclarecer, é o Kardec dizendo para a gente. Todos os ensinamentos do Cristo se resumem na caridade e na humildade. É só ver a passagem lá do homem, do bom samaritano, né? É só ver aquela passagem de Jesus mostrando da importância da caridade e da humildade. Por quê? Porque os dois, ele elimina exatamente os opostos, que é o orgulho e o egoísmo. Que o Emmanuel vem dizer para a gente que são duas chagas que atrapalham o progresso moral do orbe terrestre. Por isso que a doutrina espírita, ela é filosofia, que ela vem trazer explicação de coisas que antes a gente não tinha. A gente não tinha essas informações. Né? Então, os ensinamentos do Cristo, eles se resumem na humildade e na caridade. Não a caridade só então a esmola, mas na caridade que você fez pelo desejo de fazer. A caridade, no sentido espírita, pode ser voltada para a beneficência. A beneficência é a ação de fazer o bem. Posso fazer o bem, mas não tive a vontade de fazer o bem. Não tive o desejo de fazer. Por exemplo, eu vou na campanha do quilo. Eu vou porque eu quero mostrar para meus parentes que eu sou caridoso. Eu sou o máximo, sabe? Já que eu faço palestra, já que eu trabalho numa casa espírita, eu vou porque meus vizinhos vão falar, olha, o Paulo faz isso aí. Eu estou fazendo mais para aparecer. Então, a ação do bem não faz mal. Mas ainda ela não se tornou uma virtude. Enquanto a caridade seja voltada para a beneficência, que é o bem, é uma ação, não é o mal, o pior de tudo é fazer o mal. Que a gente tem que evitar o máximo de fazer o mal. Mas aí o que acontece? Eu ainda pensei em fazer o bem, mas por trás teve uma intenção. Eu vou na campanha do quilo porque eu vou ganhar bônus horas. Porque eu vou fazer essa caridade, quando eu morrer eu quero ir para um lugar bom no céu. Então eu tive uma intenção. Agora, quando a caridade é voltada para a benevolência, aí sim, eu tenho o desejo, a vontade de fazer. Aí se torna uma virtude. Olha que interessante. Então a gente percebe que tem diferença. Tem diferença. Por isso que na minha visão, no entendimento que eu tenho, à luz da doutrina espírita, o apóstolo Paulo falou realmente da caridade. Porque a caridade, ela é a síntese de todas as virtudes. Só não a caridade que a gente dá uma esmola, aquela caridade que eu fiz porque eu quero ir para o céu. Não. É a caridade voltada para a benevolência, que é o desejo, é o ardor, é o desejo que eu tenho de fazer o bem. Olha que interessante. Então, é uma das virtudes que compõe a caridade, a benevolência. Agora, quando eu faço a caridade que não esteja voltado por esse desejo, não fez mal também. Por que, pessoal? Não fez mal.
Poxa, Paulo, se você fez, mas você trouxe 20 cestas básicas do João Ramalho, mas que trouxe na hora que todo mundo pudesse ver você fazendo isso aí. Tá certo? Não, mas tá bom. É o que o Paulo tem para aquele momento, é o que o Paulo pode fazer. Não queira se martirizar, porque eu, por exemplo, não estou no estágio ainda de um Chico Xavier para viver em plenitude o Evangelho, sendo caridoso 100%. Então, eu começo assim, fazendo a caridade com a intenção de mostrar para o meu vizinho, fazendo a caridade com a intenção de ganhar bônus horas, de ir para o céu. Aí, de repente, eu vou trabalhando nisso aí, pensar que não, eu começo a ter o desejo, a vontade de fazer a caridade. Aí ela começa a se tornar uma virtude. Agora, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Percebe, pessoal, como é profundo o ensinamento voltado para a palavra caridade? Para o capítulo 15, está no Evangelho de Jesus Cristo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na passagem do bom samaritano, está no Livro dos Espíritos, o tamanho da importância da caridade, quando a gente tem o entendimento que essa caridade, ela não se restringe só a dar uma esmola, não, mas ela é muito mais do que isso. É você fazer uma oração por alguém que está necessitando da tua oração. É você ter a sabedoria de ouvir a pessoa que às vezes ela quer falar e você não teve o cuidado de ouvir. É você ter a sabedoria de perdoar. Ah, mas ele está errado, eu estou certo, então sorte sua. Porque se ele está errado, você está certo, você está com a verdade, então perdoa ele. Aí Jesus, os Espíritos dizem para Kardec. Kardec pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus? Benevolência para com todos. O desejo de ser bom para com todos. O desejo de amar a todos. O desejo de servir a todos. Benevolência para com todos. Bondoso, gentil, amoroso, educado. Essas qualidades que ainda fogem um pouco da gente. Às vezes eu estou falando de mim, viu, pessoal? Às vezes eu sou um pouco disso e às vezes eu não sou. Por causa do meu estágio evolutivo ainda. Mas nas minhas orações eu penso a Jesus Cristo, me dê sabedoria, me ajude a ser sábio, para que eu seja benevolente, para que eu encaixe na questão 886, que eu seja benevolente para com todo, indulgências para as imperfeições alheias, ou seja, tolerante. E às vezes a gente é tão tolerante com a gente, com os nossos erros. Eu sou tolerante 100% com meus erros. Agora, com o erro do outro, às vezes eu não sou tolerante. E a questão 886, os Espíritos vêm dizer para a gente, Jesus entendia que a benevolência para com todos, não é só com aquele que te faz ao bem, é para com todos. É benevolência para com todos, para aquele que você gosta, para aquele que você não gosta. Porque o amor é isso. O amor não pode ficar escolhendo quem eu vou amar, quem eu vou ser benevolente. E indulgente é ser tolerante com as imperfeições, com os defeitos dos outros, e às vezes a gente não é, a gente joga a pedra, a gente critica, e a doutrina espírita vem falar para a gente, olha, fica atento. Porque os Espíritos vêm dizer para a gente que Jesus entendia que a gente tem que ser, deve ser tolerante com a diferença. E perdão das ofensas. Olha que coisa, eu fico encantado com a resposta dos Espíritos Kardec. Só essa pleia de espírito, comandado pelo Espírito da Verdade, para ter a sabedoria de responder desse jeito. Jesus entendia benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que coisa fantástica. Imagina que gesto grande é você perdoar quem te ofendeu. Eu já falei aqui, a gente acaba repetindo, né? Eu fico pensando assim, como essa doutrina é fantástica, meu Deus do céu. Perdoar. A gente aprende que perdoar não é esquecer. Porque ficou gravado na nossa memória, não tem como esquecer. Perdoar é compreender o outro. Perceber que o outro ainda não conhece o ensinamento do Cristo. E às vezes a gente já conhece um pouquinho. Esse pouquinho permite a gente perdoar, deixar para lá.
E às vezes a gente quer bater de frente. Comigo é assim, não leve desaforo para casa. Não, não é isso. Não é isso. O orbe terrestre está sendo regenerado, o Evangelho do Cristo tem que ser implantado, deve ser implantado, então a gente tem que estar ligado nesses detalhes. Perdão das ofensas. Então, nada de falar com essa frase, comigo assim, ele levou, apanhou também. Não leve desaforo para casa, jamais essas frases. É benevolência para com todo, né? Indulgência para as imperfeições alheias dos outros, inclusive com a gente também, que às vezes a gente cobra tanto da gente, que a gente não tem a sabedoria de compreender que a gente às vezes não está no estágio ainda de acertar tudo, e perdão das ofensas. Eu quero finalizar voltando para o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo, Denise, ele tem umas recomendações que encaixam muito bem nessa palestra, ou em todas as palestras. Já que a gente está falando da necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo, vem falar para a gente que dar uma esmola não faz mal. Que dar um prato de comida não faz mal. Que dar sopa não faz mal. Mas a caridade, ela não é só isso. A caridade é saber ouvir, é saber perdoar, é ter o desejo de servir, é fazer uma oração, é se esforçar para melhorar. Aí o apóstolo Paulo vem dizer para nós assim: fique atento, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Nossa, aí eu fico pensando assim, meu Deus, provavelmente no patamar de altura, com comprometimento que o apóstolo Paulo tinha com Jesus Cristo, ele não estava mais nesse patamar de querer fazer o bem e fazer o mal, mas ele deixou ensinamento para nós, para todos nós, principalmente para mim que estou falando do Evangelho do Cristo. Paulo, fica atento, não é porque você faz palestra, Paulo, está gravando essa palestra, que você pode não fazer o mal. Fica atento, Paulo, porque às vezes, Paulo, você está falando de Jesus Cristo, você quer fazer o bem, e se você descuidar, você está brigando dentro de casa. Você está brigando no trânsito. Porque você não quer, mas é da tua natureza ainda, de um espírito imperfeito, que ainda nós não tornamos espírito puro. É da nossa natureza, da gente tender de querer fazer o mal, mesmo sem querer fazer o mal. Olha que recomendação porreta do apóstolo Paulo. E vem dizer ainda: mas fique tranquilo, que tudo posso naquele que me fortalece. Agora, não só para vocês que estão aqui comigo, mas a vocês que estão assistindo a palestra pelo YouTube, pelos canais da casa, Facebook, etc. Quem é que te fortalece? Sabe quem está nos fortalecendo? É a balada? É o boteco? Essas coisadas assim que não nos acrescentam quase nada? Ou quem está nos fortalecendo é Jesus Cristo? É o ensinamento do Cristo. Será quem está nos fortalecendo? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo falou que quem fortalece ele é Jesus Cristo. A gente vai ver mais para frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Quem é que me fortalece? É o vício da bebedeira, da farra desregrada? Ninguém tem culpa. Pode beber? Pode. Mas tem que ter um equilíbrio. Pode fazer farra? Pode, mas tem que ter um equilíbrio. Não agora, que não pode fazer. Mas quando fizer, faça com equilíbrio. Evite levar bebida. Porque quem nos fortalece tem que ser Jesus Cristo. Os seus ensinamentos. Porque, sabe por quê? Porque os ensinamentos do Cristo nos conduz à luz, nos conduz até a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou ainda. Vocês vão ficar encantados. Já não sou eu quem vivo. É o Cristo que vive em mim. Para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro. Olha que coisa fantástica. Que identidade desse homem com Jesus Cristo. Que coisa bonita, meu Deus do céu. Engajamento. Eu abracei Jesus Cristo. Há quem brinca que o apóstolo Paulo tirou Gesiel, o irmão de Abigail, que era namorado do Paulo. Há quem brinca que Gesiel seria o divulgador do Cristo. Mas o Paulo tirou o evangelizador do Cristo, que falou: agora você vai fazer o trabalho dele, entendeu? Aí o Paulo fez com maestria.
dizendo assim: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Será que ele está nesse patamar de dizer desse jeito? Não estamos. Eu não estou nesse patamar. Mas eu digo para vocês, eu me esforço o máximo para vivenciar um pouco do que eu falo, na medida do possível, o máximo que eu puder. Claro que eu não consigo vivenciar tudo que eu falo numa palestra, mas é meu dever e a minha obrigação de tentar ao máximo vivenciar essas palavras, para que um dia eu possa falar como o apóstolo Paulo falou. Não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, porque viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Aí sim, aí é identidade, aí é comprometimento com o Evangelho do Cristo. Por isso eu digo para vocês, essa palestra que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com alegria, Denise. Para mim é um prazer. Estou sendo sincero. Para mim é um prazer de falar de Jesus Cristo. Não tem o lado intelecto para falar mil palavras bonitas, mas eu digo para você, eu estou feliz, porque eu estou tendo a oportunidade, via uma casa espírita, via a doutrina espírita, de falar de quanto é bom ir ao encontro de Jesus Cristo, porque Ele nos conduzirá a Deus, e tornará todo o orbe terrestre um só rebanho, e Ele um só pastor. Em tudo dai graças a Deus. Olha o apóstolo Paulo falando, olha, em tudo dai graças a Deus, tudo. Até aquilo que a gente acha que é um disparate, que parece loucura, que nós estávamos falando ali atrás, a gente tem que dar graças a Deus, porque está tudo no controle, está tudo sob o comando de Jesus Cristo. Tudo está no comando de Jesus Cristo. E antes de finalizar, dizendo a última frase do apóstolo Paulo, eu quero dizer para vocês que estão me assistindo nas suas casas, eleva o teu pensamento a Jesus Cristo, porque Ele disse assim: vinde a mim nas tuas aflições, que eu vos aliviarei da tua dor. Que às vezes você que está assistindo, acabou de perder um ente querido, então eleva o teu pensamento a Jesus Cristo, pedindo a Jesus Cristo que conforte o teu coração, que Ele visite a tua casa, que com certeza Ele não abandonou a tua casa, mas que você conecte com Jesus. Não estou dizendo que você estava desconectado, mas continue conectado com Jesus, porque Ele disse assim: vinde a mim nas tuas aflições, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa bonita. E para finalizar, o apóstolo Paulo vem dizer para a gente: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Submetei tudo que você faz ao controle da caridade. E a gente, estudando a doutrina espírita, percebe que a caridade, ela é muito mais daquilo que a gente imaginava, pensava ser. Ela é muito mais do que aquilo. Por isso que o apóstolo Paulo vem falar: submete tudo que você faz ao controle da caridade. Não a caridade que faço porque eu quero algo em troca, mas a caridade que despontou em mim o desejo de fazer algo, porque para mim é um prazer em fazer essa palestra. Para mim é um prazer de dirigir uma casa espírita. Para mim é um prazer de ser tarefeiro de uma casa espírita. Para mim é um prazer de falar de Jesus Cristo. Para mim é um prazer ir na campanha do quilo. A gente começa a enraizar isso aqui dentro da gente. A gente começa a vivenciar a caridade no sentido que o apóstolo Paulo falou, que é o desejo de servir, que ela está voltada para a benevolência. Né? Então eu desejo para cada um de vocês, não só vocês que estão aqui, uma noite maravilhosa para vocês, todos os internautas que estão assistindo essa palestra, que a paz de Jesus Cristo continue com cada um de vocês, e um beijo no coração de cada um de vocês. Meu muito obrigado.